Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia. Queridos, o louvor nessa manhã preparou o ambiente para nós. Na verdade, nós já ouvimos muitas pregações nessa manhã, através do louvor e da adoração ao Senhor em nosso meio. Muitas vezes nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus já está anunciando, já está falando, já está manifestando, já está anunciando aos nossos corações. Então nunca participem do louvor como um momento de música da igreja. Não é um momento de música da igreja. É um momento onde você rende o seu coração diante do grande eu sou, para ouvir a voz dele. E num lindo coral que une o céu e a terra, nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. E a adoração conecta o meu coração com o coração de Deus. Você crê assim? Amém. Então Deus já falou com você nessa manhã. Então Deus já ministrou ao seu coração nessa manhã. E o meu desafio hoje aqui é apenas permanecer comunicando aquilo que Deus deseja comunicar ao seu coração através da sua santa palavra. Porém, há uma palavra de sabedoria e de conhecimento que chegou até nós nesse momento. Espera aí que os meninos pediram para ajeitar o microfone aqui. Sabe como é que é, gente? O pastor beija todo mundo, aí o microfone vai descendo, dá ruim aqui, beleza? E aí, queridos, houve uma palavra de sabedoria e de conhecimento, então nós vamos ser muito fiéis àquilo que Deus tem pedido a nós como igreja. A Igreja Batista Ágape é uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo e na manifestação do Espírito Santo através dos dons no meio do corpo de Cristo. E a palavra de sabedoria e de conhecimento hoje é para os empresários da casa do Senhor. Então eu gostaria de pedir que você, muito rapidamente, se você é um empresário, se você é um empreendedor, por favor, fique de pé no seu lugar. Nós vamos liberar a palavra de sabedoria e de conhecimento que chegou a nós através do presbítero Flávio. Amém? Todos os empresários, todos os empreendedores, por favor, fiquem de pé no seu lugar. A palavra do Senhor para vocês nessa manhã é uma só. Ele diz assim, o Senhor disse ao coração do presbítero Flávio: diga aos empresários que eles estão no meio de uma grande tempestade. E que muitos estão olhando para a tempestade, mas Cristo manda dizer que Ele está no barco da sua empresa, e com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Não olhe para as ondas, olhe para Cristo que está no seu barco, clame ao Cristo que está com você, e Ele te fará passar em águas tranquilas. A bonança do Senhor chegará. Se você crê nisso, levante as suas mãos aos céus agora e comece a orar ao Senhor, comece a consagrar a sua empresa ao Senhor, comece a dizer assim: Senhor, que o barco da minha empresa esteja nas tuas mãos, Senhor, que eu apenas seja o timoneiro, mas o Senhor seja aquele que sopra o vento, aquele que empurra a vela, aquele que traz a direção. Pai, acalma o mar, Senhor, acalma o mar, Senhor. Toda a tempestade financeira nós repreendemos agora no nome santo do Senhor Jesus, porque a nossa provisão não vem do natural, mas a nossa provisão vem do sobrenatural. É Deus quem gera a provisão para os seus filhos. Por isso, Senhor, provê para essas empresas, provê para esses empresários. Deus, acalma o coração deles. Deus, tira, Senhor, todo o temor, todo o medo, Deus, por causa daquilo que está nos avizinhando. O Senhor é Deus poderoso, Deus glorioso. No meio da batalha, no meio da guerra, no meio da tempestade, o nosso Deus está, e é Ele quem libera a palavra de vida e de vitória. Por isso nós não temeremos, Senhor, mas caminharemos seguro nas promessas do Senhor. Cristo, Tu és aquele que está no nosso barco. Toma direção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor e tome o seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. A palavra do Senhor está em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 11. E quando eu meditava nessa palavra, Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, que eu preciso compartilhar com a minha igreja. Amém? Nessa manhã. E Paulinha, só ver se está funcionando. Tá. 1 Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte.
Próximo, por favor, Paulinho. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o versículo 11 encerra dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. A carta de 1 Pedro, a carta que nós acabamos de ler, que foi endereçada a um público quando o apóstolo Pedro a escreveu, ela é uma série de conselhos práticos do autor, como um pastor preocupado em fundamentar a vida cristã na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de 1 Pedro, ele endereçou aos seus autores, porque o que ele desejava imprimir no coração daqueles que estavam lendo aquela carta é a sublimidade do caráter de Deus, e que o caráter de Deus, impresso em nossas vidas, fundamentando as nossas vidas, nos leva a uma vida prática cristã, de adoração, de santidade e de amor ao Senhor. Então esta carta, ela tem esta motivação de apresentar as doutrinas como base para uma motivação para uma vida cristã genuína e verdadeiramente sã. Mas quando nós olhamos para o cenário atual e olhamos para o contexto de humanidade que nós estamos vivendo, nós podemos perceber a supervalorização dos homens. E aqui eu não quero deixar as irmãs de fora, amém, irmãos? Então, quando nós estamos falando aqui dos homens, a supervalorização dos homens, nós estamos falando da supervalorização do homem e da mulher no sentido de humanidade. A tal ponto que o homem tornou-se o centro de maior importância da face da terra hoje. Tudo gira em torno do que eu quero, do que eu preciso, do que eu desejo. E aí nós chegamos para alguns discursos, para algumas mensagens que dizem assim: você pode tudo, basta você empreender, não se preocupe, a força está com você, fazendo aqui uma menção a Luke Skywalker, amém? Então há uma centralidade da supervalorização do homem como o centro de tudo. E através dos diversos empoderamentos, e Jesus tenha misericórdia de mim hoje, em nome de Jesus, amém? Passam a ser donos do seu próprio destino. O homem e a mulher se empoderaram tanto que agora eu traço o meu destino. Eu vou para onde eu quero, eu chego aonde eu quero, o que importa é o que eu quero. Eu costumo dizer que é a filosofia do umbigo, amém? Desde que o meu umbigo chegue aonde eu quero, está valendo. Então nós temos hoje uma supervalorização e o empoderamento que passa a entregar na mão dos homens o seu próprio destino. A humanidade tem refutado. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui, beleza. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Léo. A humanidade tem refutado a importância de um Deus todo-poderoso, capaz de conduzir seus filhos ao que Ele lhes tem preparado. Então vejam, é muito diferente. O destino do homem não está na mão do homem, está na mão do Deus Todo-Poderoso que governa o céu e a terra com o seu poder
e com a sua glória. Então o nosso destino não depende de nós, depende da nossa submissão à vontade de Deus sobre nós. Jesus, ao orar, ele orou assim: seja feita aqui na terra a minha vontade, porque o que importa é a minha vontade. Amém? Foi essa a oração de Jesus? Ou será que a oração de Jesus submete a terra à vontade dos céus? Vocês estão conseguindo entender, queridos? O empoderamento nos empurra para definir o nosso destino, mas o empoderamento de Deus em nós, ou seja, o poder de Deus em nós, nos leva a viver a vontade de Deus, a renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos, e nós entregamos o nosso futuro na mão daquele que é o grande eu sou, que tem todo o poder de fazer aquilo que nós precisamos. A própria palavra do Senhor nos diz: Ele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que você pode pensar, pedir ou imaginar. Nós, como homens, somos limitados, incapazes de pensar além, mas Deus é o Deus de todo poder e toda glória, e Ele imprime no meu coração e no seu coração aquilo que nós não conseguimos ver, e Ele nos move ao centro da vontade dEle. Hoje, falar em humilhar-se, e vejam, foi o tema da mensagem, além de ser fora de moda, passa a ser uma mensagem recusada. No empoderamento, nossas posições não permitem submissão e obediência. O empoderamento representa contestar tudo. Contestar tudo. Para estabelecer uma nova realidade, mesmo que ela seja contrária aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. É claro, queridos, que não estamos afirmando que a sociedade não precisa evoluir, que a humanidade não precisa evoluir, que nós não precisamos crescer, que nós não precisamos valorizar, nós devemos valorizar o papel do homem, o papel da mulher, o papel da ciência, o papel da política, o papel da cultura. É importante nós entendermos que a humanidade precisa crescer, evoluir, se desenvolver, mas precisa fazer isso dentro de uma posição em submissão ao Deus Todo-Poderoso e não tomar conta da direção da sua própria vida. Nós vamos evoluir, mas nós vamos evoluir porque vamos crescer no poder e na graça de Deus sobre nós. Nós vamos nos desenvolvendo, mas é Ele quem direciona os nossos corações para onde Deus precisa que estejamos. O que eu estou procurando destacar é a supervalorização, em contradição e a negação de um Deus todo-poderoso e Senhor absoluto e soberano. Mas nós temos um exemplo, amém? Nós temos Jesus, não temos? Então Jesus é o exemplo para nós. E olhando para Jesus, nós podemos ver claramente, porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, dois apóstolos diferentes, com temperamentos e formas diferentes, mas na mesma atmosfera espiritual da revelação que Deus colocou no coração dos apóstolos, ambos fizeram duas afirmações que levam para o mesmo sentido. A primeira afirmação foi a afirmação de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, na carta a Pedro, a primeira carta a Pedro, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Então veja, Pedro tenha o mesmo sentimento, Paulo diz, tenha o mesmo sentimento, e Pedro vem e fala, armai-vos do mesmo pensamento. E qual foi este pensamento de Cristo Jesus? Em Jesus ele diz, mesmo sendo Deus, humilhou-se. Jesus é Deus, mas ele deixou
a sua glória, tomando a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se para habitar entre nós, para padecer em nosso lugar e cumprir o sacrifício que nos traz a paz com Deus. Então, qual é o mesmo pensamento e qual é o mesmo sentimento que nós precisamos ter em Jesus? Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhem-se perante a potente mão do Senhor. A humilhação de Jesus é um exemplo que devemos praticar contra toda a altivez e a arrogância que podemos ter. Nossa vida e toda e qualquer virtude que Deus tenha derramado sobre nós não pode nos envaidecer ou nos levar a uma posição de altivez. A verdadeira santificação nos coloca em uma posição de total dependência e submissão à potente mão do Senhor. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. A sua empresa é sua ou foi Deus que te deu? A casa que você mora é sua ou foi Deus que te deu? Ou foi Deus que abriu a oportunidade de você alugá-la se você mora de aluguel? O carro que você tem, foi você que conquistou ou foi Deus que te deu? Queridos, humilhar-se é reconhecer que tudo o que temos, que tudo o que somos, é fruto da graça maravilhosa de Deus operando em nós, que nos capacita, que nos dá conhecimento, que nos dá entendimento e nos faz alcançar todas as promessas do Senhor e todas as bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos entender isso. É quando nós nos submetemos a Ele, é que nós entendemos que tudo que temos vem dEle para nós. Mas a tendência do coração do homem, e eu quero aqui deixar bem claro, a tendência não significa que você está vivendo assim, mas se você não cuidar, você pode viver assim. Você começa a achar que tudo que você tem é fruto da sua capacidade. Porque eu estudei, porque eu trabalhei. E é verdade, queridos, glória a Deus por isso, mas quem te deu saúde para trabalhar? Quem te capacitou? Quem prosperou seus passos? Quem tirou os gafanhotos da frente, os devoradores da frente? Quem foi que foi adiante de você, preparando o lugar para você? Se você entende que foi o Senhor, então você reconhece que tudo o que você tem vem dEle. Então eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho. E as adversidades serão vencidas porque a mão dEle está sobre mim. Então eu vou passar e eu vou vencer. E Ele vai me dar força para vencer até as adversidades. E eu vou chegar ao lugar seguro, porque Deus está comigo. E eu me humilho debaixo da sua potente mão. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então a passagem inicia-se com este imperativo. E sabe que isso que é interessante, porque a Bíblia, ela usa imperativos para deixar de forma clara a ordem de Deus para nós. E a ordem de Deus para nós é humilhai-vos. E o que significa esse humilhar-vos? É tornar baixo, rebaixar, aplanar, metaforicamente, rebaixar a condição humilde, designar alguém a uma posição ou lugar mais baixo. Mas presta atenção nisso. Ter uma opinião modesta de si mesmo. Parafraseando o pastor Roberto, hello? Você está entendendo? Pastor, mas eu sou um grande diretor na Embrapa, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por isso. Maravilhoso ter o pastor Stanley como diretor da Embrapa, mas quem colocou ele ali? Deus, o Deus Todo-Poderoso que precisa colocar as nossas vidas para manifestar a glória de Deus em todo lugar. Quem colocou a Sil lá como gerente da loja no Dom Pedro? Quem fez prosperar a vida do Tites para que ele seja um grande empresário na ramo do café, não é isso, Tites? Pneu, quase igual, não é não? Diz até que se derreter o pneu e passar no coador, vira um café, não é não?
Deve ser mais ou menos isso, não é não? Quase igual, não é não, irmãos? Coisa interessante, o pastor deu um fora agora violento, não é não? Deixa eu voltar. Mas quem Deus está fazendo prosperar? Amém? Amém? Glória a Deus. A gente nunca sabe o dia de amanhã, Deus está preparando, amém? E se chegar o café, me chama para tomar, amém? Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? O problema é que o homem tem tomado uma posição, e me permitam aqui, queridos, em nome de Jesus, não quero ser rude, mas nós assumimos uma posição arrogante diante de Deus e achamos que tudo que nós temos é fruto do nosso trabalho, sem reconhecer que o nosso trabalho é fruto do trabalhar de Deus em nós. E porque Ele tem trabalhado em nós, nos dado visão, amplitude de conhecimento, amplitude de visão, colocado as estratégias dele no nosso coração, nós temos prosperado em tudo que nós vamos fazer. Mas o que nós precisamos compreender é: humilhai-vos perante Deus. Então, ter uma opinião modesta de si mesmo, comportar-se de modo modesto e destituído de toda arrogância. E esta submissão é debaixo da potente mão do Senhor. E que mão do Senhor é essa? É essa mão poderosa, forte, do grande poder de Deus, a mão que retirou o povo de Israel do cativeiro do Egito, amém? A mão de Deus que os levou até o Mar Vermelho e fez com que eles passassem a pé seco no Mar Vermelho. A mão de Deus que liberou e conduziu eles no deserto e fez com que eles chegassem a Canaã, a terra prometida. Esta mesma mão está operando sobre mim e sobre você hoje. A mão do Senhor continua poderosa de eternidade e eternidade. E assim como Ele agiu com os nossos pais, Ele agirá com você hoje. Mas você precisa humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. Você precisa assumir uma posição de total submissão às mãos do Senhor. Esta mão é a mão que conduz as nossas vidas e nós, rendidos sobre esta mão. E Ele continua nos instruindo a viver de uma maneira na qual essa mão será suficiente em tudo o que precisamos. Consequentemente, Ele nos adverte lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Sabe que nós estamos vivendo num tempo de muita ansiedade, porque a ansiedade, ela é fruto da incerteza, e quando eu estou incerto, eu começo a ficar preocupado, ansioso, inquieto. A palavra do Senhor diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A mão de Deus é quem nos guia, é quem nos fortalece, é quem nos sustenta, é quem nos empurra, é quem nos faz parar, é quem nos faz andar, é Ele que tira os inimigos da frente dos nossos pés, é Ele que faz a gente andar em lugar seguro, mesmo quando o mar estiver agitado. Se Ele não acalmar o mar, nós vamos andar sobre as ondas do mar, porque esse é o exemplo que Jesus deu para nós. Mas Ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Mas olha o que Ele diz: Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Você crê nisso? Então lance a sua ansiedade nele. Lance a sua ansiedade nele. Lance a sua preocupação nele, porque Ele tem cuidado de vós. Mas Ele continua. E Ele diz algo para nós, que nós precisamos compreender. Deixa eu voltar só um pouquinho antes aqui. Quando eu estava meditando nisso, o Senhor disse algo para mim: precisamos compreender que na maior parte das vezes Ele não nos livra do processo. A irmã Fridas me falou isso essa semana e falou muito forte ao meu coração. Ele caminha e nos forja no meio do processo. Quando somos fracos, aí somos fortes, pois a sua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nossas fraquezas são as oportunidades de receber a força do poder de Deus para nos aperfeiçoar. Diga assim: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Sabe, queridos, por quê? Porque a fraqueza é a oportunidade de Deus tomar o seu coração e dizer: eu vou te levar
a um lugar seguro. Mas quando nós estamos fortes, nós somos tentados a tomar conta do nosso destino. E permanece nos advertindo a algo muito importante e que ele repete muitas vezes na sua palavra, quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes. E quando eu estava orando e lendo, estudando sobre esta mensagem, esta palavra veio ao meu coração e fez muito sentido para mim, e eu gostaria de compartilhar com a minha igreja. Uma vida despreocupada não é uma vida descuidada. E o cristão precisa estar alerta e ser vigilante, pois estamos envolvidos em batalha espiritual constante. Eu me lembro de uma mensagem que eu preguei aqui na igreja, quando eu disse: estamos em guerra. Então, queridos, entenda isso. Uma vida despreocupada não é uma vida descuidada. É uma vida que está alerta, atenta a tudo o que está acontecendo, mas que também está em submissão à potente mão do Senhor, crendo que Ele está conduzindo todas as coisas. E quais são os fatos que mostram que nós estamos em guerra? Se você olhar a passagem, ele diz assim: há um inimigo, temos ou não temos? O diabo, vosso adversário. Ele busca as oportunidades para destruir os cristãos. Como é que ele faz isso? Anda em derredor como um leão. Ele assume uma forma que não é dele, uma farsa, uma imitação do que é real. Sabe o que o diabo mais faz? Ele se transveste. Como diria o meu sogro, é um travestido. Ele assume uma forma que não é dele. Por quê? Porque ele quer enganar, porque ele quer roubar, porque ele quer matar, ele quer destruir. Mas ele também ruge, ou seja, ele faz barulho. Sabe por que o leão ruge? Porque quando ele faz o som, e ele faz aquele som alto, a presa fica com medo. E a presa com medo faz o quê? Então o medo nos paralisa. Então ele fica rugindo. Para quê? Para você, ficar com medo e parar. E aí quando você se amedronta, o medo nos paralisa. E quando estamos paralisados, aí é fácil. Ele só vem e faz aquilo que ele é craque em fazer, que é destruir sonhos, destruir famílias, destruir projetos, mas em nome do Senhor Jesus, não é a realidade disso sobre nós, em nome de Jesus. Mas abra os seus ouvidos e entenda aqui. Procurando alguém. Queridos, entenda isso. O diabo não está interessado no seu carro. O diabo não está interessado na sua empresa. O diabo não está interessado na sua casa. O diabo está interessado com o seu coração. Por isso ele está procurando alguém e não coisas. Porque no reino espiritual, coisas têm valor nenhum. O que tem valor é o seu coração. Por isso ele está procurando alguém a quem ele possa devorar. O alvo dele são os filhos de Deus para tirá-los do seu destino. Mas há uma forma de vencê-lo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e é isso que nós vamos nos apropriar hoje, em nome de Jesus. Como é que nós vencemos? Resisti-lhes firmes. É interessante porque esse resistir firme significa precisamos estar atentos, em alerta, preparados, por isso precisamos tanto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz compreender aquilo que nós precisamos para resistir o diabo. Quanto mais eu me aproximo da vida no Espírito, mais força, conhecimento, sabedoria e discernimento eu tenho para resistir ao diabo. Quanto mais eu me afasto da presença do Espírito, mais facilmente eu me torno alguém que possa ser devorado. Mas ele diz, resistir firme, mas ele continua na fé. Na fé.
A resistência está fundamentada na confiança em Deus. A fé é o elemento que nos aproxima e faz crer em Deus Todo-Poderoso, a certeza e a convicção do agir e do mover de Deus. Eu ainda não estou vendo, mas pela fé eu sei que o meu Redentor vive e que eu posso crer no amanhã e eu não temo o dia mau. Eu posso estar passando pela fornalha, mas Ele estará comigo e nós sairemos de lá mais do que vencedores. Então nós precisamos resistir firmes na fé, na convicção de que Deus está cuidando de tudo e Ele está cuidando de nós. O chamado para a persistência corresponde à doutrina da perseverança e da segurança, visto que Deus nos chamou para compartilhar da sua glória eterna em Cristo. Podemos, no final das contas, confiar nele, porque Ele vai nos levar seguramente ao nosso destino, ao lugar que Ele tem preparado para nós. E precisamos lembrar que não estamos sós nessa luta. Olha o que Ele diz: certos de que os sofrimentos iguais aos vossos, fala assim, iguais aos meus, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que dizer dos nossos irmãos na China? O que dizer dos nossos irmãos no Vietnã, na Coreia do Norte, na Rússia, em tantas localidades? Os mesmos sofrimentos estão agora sendo exprimidos sobre toda a irmandade da fé. Nós não estamos sós. O Deus que cuida da China é o Deus que cuida de Campinas, que cuida de você, que se importa com o seu coração e que deseja colocar em você o amor dele para você viver a grandiosidade do seu amor. E qual é o resultado? O resultado está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor. As suas bênçãos, querido, está nas mãos do Senhor, a sua vitória está nas mãos do Senhor, a sua conquista está nas mãos do Senhor, tudo aquilo que você precisa está nas mãos do Senhor. Quando nós nos submetemos a estas mãos, o Senhor só faz assim, ó, derrama sobre nós as suas bênçãos. Mas nós precisamos estar debaixo, submisso, rendidos, para que as bênçãos cheguem sobre nós, porque a mão dele estará virada sobre nós, e esta mão nos conduzirá ao lugar aonde ele tem para nós. Que em virtude do seu destino final para nós, vai suprir todas as nossas necessidades no caminho. Deus é quem caminha conosco. O povo passou pelo deserto, de manhã, nuvem, protegidos do sol, guardados pela sombra do Deus todo onipotente. E à noite, o fogo da presença de Deus, que aquece, que mostra o caminho, que desvia do perigo, mas que mantém o nosso coração aceso a Ele. Esta é a mão de Deus sobre nós. Para quê? Para quê? Para que Ele, o Deus de toda graça, vos exalte. Quem irá te exaltar? O Deus de toda graça. É a graça dele operando em nós que nos faz prosperar. É a graça dele que opera em nós que nos faz alcançar lugares altos. É a graça de Deus sobre nós que nos faz caminhar e saber que Ele nos exaltará em tempo oportuno. Não é no meu tempo, não é quando eu quero, não é quando eu desejo, mas é quando chega o tempo de Deus te exaltar, você será exaltado em nome do Senhor Jesus. E o Deus de toda graça há de aperfeiçoar. Queridos, esse aperfeiçoar significa que Ele vai restituir, examinar, completar, reparar, equipar você, colocar em ordem, arranjar e ajustar. Então, quando eu me submeto debaixo da potente mão do Senhor, o que é que essa mão faz? Ela começa a forjar o nosso caráter, a colocar as coisas em ordem. Sai a mentira, entra a verdade. Sai o desvio, entra o caminho reto. Sai os monteiros
e os desvios e comece a entrar o caminho aplainado. Por quê? Porque é a mão do Senhor que vai colocando todas as coisas em ordem, que vai aterrando os vales, que vai diminuindo os outeiros, e nós começamos a caminhar debaixo da soberana vontade do Senhor. E quando nós começamos a andar assim, a palavra do Senhor diz que nós iremos correr para Ele. Aleluia. Mas diz também, irá nos firmar. Firmar significa tornar estável, colocar firmemente, pôr a salvo, fixar, fortalecer, tornar firme, fazer constante. Então não haverá mais vacilos em nós. Quando nós nos submetemos debaixo da mão poderosa do Senhor e começamos a viver com essa mão sobre nós, nós já não iremos mais vacilar. Por quê? Porque é a própria mão do Senhor que irá pegar os nossos pés e vai dizer assim: você não vai mais vacilar. Mas quando eu saio debaixo da potente mão do Senhor, o que acontece com meus pés? Vacilam, querido. Então, quando eu me submeto à vontade do Senhor e vivo debaixo da mão dEle, Ele me firma, Ele me confirma, Ele me sustenta, Ele me torna estável, Ele me torna aquele que está alcançando tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas Ele diz mais: há de fortificar, Ele vai te fortalecer. Ele vai firmar os seus passos, mas Ele vai fortalecer o seu caráter, Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai te dar uma palavra firme, uma palavra de resposta, e quando a sua resposta vier, a palavra do Senhor vier à sua boca e é a resposta de Deus, você vai convencer, porque o Espírito Santo já foi à sua frente e já convenceu no seu lugar. Você será fortificado, você será forte, e último, fundamentar. Ele irá colocar fundamento para tornar estável, Ele vai te estabelecer, e nada irá destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. Mas quem faz isso? E o Deus de toda graça, fala assim comigo: o Deus de toda graça. Queridos, aonde está você nisso? Você consegue isso aí? Ou será que você precisa do Deus de toda graça? É o Deus de toda graça que te aperfeiçoa, que te firma, que te fortifica e que te fundamenta. Tudo dele, para Ele e para a glória dele. E Ele diz que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. A salvação nos prepara no agora. A salvação nos prepara agora para o que está por vir. O meu amanhã está na mão dos grandes eu sou. Ele está me forjando agora, mas Ele está me preparando para a promessa. Ele está trabalhando em mim agora, mas Ele vai me levar ao lugar do seu destino, que é as promessas do Senhor, liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo que você tem. E por fim, Ele tem todo o poder para sempre. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O domínio significa Ele governa, Ele decide, Ele coloca, Ele tira, Ele cura, Ele forja, Ele prepara, Ele estabelece o seu coração, Ele fundamenta o seu coração, Ele dirige os seus passos. Então domínio significa que tudo o que temos é dEle. É dEle. A Ele seja todo o domínio, para os séculos dos séculos. Amém. Pedro, você pode me ajudar, querido? Mas a ordem do Senhor é essa: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor. Como está o seu coração? Como está o seu viver? Como está o seu negócio? Está rendido ao Senhor? Ou será que você tem tomado decisões por você mesmo? Pastor, mas Deus não nos capacita para tomar decisões? Sim, quando nós nos submetemos a Ele. Quando nós buscamos a presença dEle e a direção dEle, Ele revela os planos dEle para nós. O problema é que muitos de nós
estão saindo na frente, tomando decisões, fazendo planos, e aí volta para Deus e fala assim: Deus, aqui estão os meus planos, o Senhor abençoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sabe, queridos, o que nós deveríamos fazer é diferente, é colocar no papel os nossos planos, parar e dizer: Senhor, como diz a tua santa palavra, cabe ao coração do homem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Fala comigo agora, Espírito Santo, e me mostra quais planos irão prosperar. Você consegue entender isso, queridos? O problema é que nós estamos vendo agora uma geração que não faz isso. E me desculpem, não estou falando da geração dos mais novos não, amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu fui na igreja, o pastor pregou, mas foi para o irmão do lado, não foi para mim. Eu quero dizer para você que nessa manhã não é para você mesmo, amém? Você pode ficar em paz, que foi direcionado para você mesmo. Mas muitas vezes nós fazemos assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nós estamos chegando no final do ano, né? E o final do ano é o tempo propício, né, para a gente criar o checklist. Né? Esse ano eu queria emagrecer, acabei mais gordo, então me ajudem, irmãos, amém? Então nós fazemos planos, por quê? Porque são planos do nosso coração, queridos. Mas nós não submetemos o nosso coração a Deus. E aí saímos fazendo, e ainda dizemos assim para Deus: Deus, eu já fiz, agora me ajuda. Queridos, talvez você esteja indo para um lugar tão distante, que não é o lugar que Deus tem para você. Só que você já saiu e já foi. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, corrigir uma palavra que foi dita aqui para os homens. Quando diz: sai fazendo, e se não der certo, volta costurando. Em nome de Jesus, nessa igreja, os nossos homens não andarão assim. Os nossos homens andarão em sabedoria do alto, porque a Ele seja todo o domínio. Então nós vamos sair fazendo o que Deus mandar, porque quando Deus manda e vai adiante, você não precisa costurar nada, porque tudo que Ele faz é perfeito e te levará para o lugar perfeito da sua vida, em nome de Jesus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E andar por fé significa colocar Deus adiante de nós, submeter os nossos planos. Meu irmão, em nome de Jesus, pegue os planos que você tem, mas submeta eles a Deus. Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa discernir o que é teu nesses planos, e faz prosperar o que é teu, e o que é meu, Senhor, que não te agrada, já mata aqui. E o Deus de toda a paz vos conceda os desejos do seu coração. Mas entenda, queridos, isso. Muitos estão assumindo uma posição, talvez até, me permitam falar isso, por favor, não quero ser ofensivo a ninguém, em nome de Jesus, mas até uma posição ignorante, dizendo assim: eu vou fazer e Deus vai comigo. Não, queridos, em nome de Jesus, hoje os olhos do seu entendimento estão sendo abertos pela exposição da palavra do Senhor, e você vai mudar a sua frase, você vai fazer aquilo que a Bíblia diz: se o Senhor assim permitir, eu farei isso. Coloque as coisas em ordem. É Ele quem ordena, e nós nos submetemos debaixo da potente mão do Senhor.